Olá, boa noite, bem-vindas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Oiê, Camila, Roberto, Tânia, Débora, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live é mega especial, vamos falar do diabo, né? O que é o diabo? O diabo nosso de cada dia. Estão preparados? Vamos lá, vamos dar início. Então, toda semana eu trago algum tema para a gente poder falar um pouquinho, né? Tecer uma linha de pensamento em relação a algum assunto. E sempre gosto de estar trazendo aqui algum assunto relacionado aos arcanos do tarô, as cartas do tarô, para que a gente possa perceber a importância simbólica dessa ferramenta tão importante, né? Que nos mostra o caminho a seguir, né, de onde você está, de onde você vem e para onde você vai. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Silvana Martins, né, sou terapeuta holística e taróloga, estudiosa de tarô, na verdade, há mais de 20 anos, psicóloga e analista junguiana. E toda semana, né, estou aqui às segundas-feiras para falar um pouquinho desse conhecimento ancestral que é o tarô, esse tarô interno que nos preenche, que nos mostra, nos orienta, né, as saídas para as nossas situações, a nossa rota, né, aquela voz interior que tudo sabe, aquela voz interior que nos mostra o sentido e o significado da nossa vida. Então, hoje eu escolhi como tema para a nossa live o diabo nosso de cada dia. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês, enquanto eu estou falando aqui, vocês podem deixar de repente comentários, sua maneira de pensar, se você concorda, se você discorda. Fiquem bem à vontade para poder interagir e participar. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, então assim, cada carta do tarô, né, é chamada de arcano. Arcano quer dizer mistério, né, e é preenchido por arquétipos que falam conosco o tempo todo, símbolos, né, que são extremamente flexíveis e que tem diversas interpretações e associações que a gente pode fazer. Então esta aqui é uma das cartas, uma das representações do arcano do diabo, arcano 15, esse tarô é o tarô mitológico, né, e aqui a gente tem a figura do deus Pan. Mas eu não vou me pautar aqui nessa mitologia, eu vou falar um pouco sobre como é esse diabo no nosso dia a dia, como ele se conecta conosco, né? É lógico que a gente tem ainda, né, muito arraigado as nossas crenças, a figura do diabo da igreja, né? O diabo que tá ali para poder te culpar, para poder te castigar, para poder te levar para o umbral, para fazer você sofrer, onde você vai pagar pelos seus pecados, junto ao diabo por tudo aquilo que você de repente fez. Por mais que hoje nós tenhamos um outro pensamento em relação a isso, muitas pessoas ainda têm esse modelo, né, de arquétipo internalizado, né? Tem medo daquilo, de ser julgado, de ser punido e que de repente vai ganhar aí um convívio eterno com o diabo para o resto da eternidade, porque de repente não se comportou muito bem. Mas vamos lá, tentar desmistificar um pouco isso. É lógico que, de novo, vou repetir. O que eu vou trazer aqui é um pensamento meu em relação a esse arcano, e dentro desses símbolos e dentro desse arquétipo existem várias outras sensações, interpretações que a gente pode estar trazendo aqui para poder estar falando sobre isso. Mas a primeira pergunta que eu quero deixar aqui é: qual é a força que está te controlando nesse exato momento? E que vai continuar a fazê-lo pelo resto da sua vida? Você está conectado à força voltado para a dor ou para o prazer, né? Qual é a força que te movimenta? E a gente falou um pouquinho sobre isso, né, sobre essa força, semana passada, junto do arcano da força. E hoje nós vamos entender um pouco, porque nós temos aí uma sequência de arcanos, né, da força até o diabo,
mas que faz com que no diabo isso se potencialize, se mostre, se revele. Por quê? Porque no diabo a gente vai se deparar com o nosso ego, com a nossa soberba, com controle, com prazeres, com dores, medos, dependência, né, com uma cegueira, com aprisionamentos. Então, isso tudo no diabo tem uma força muito, muito poderosa. Então, assim, eu atendo muitas pessoas que vivem as suas vidas evitando a dor. Então, assim, e principalmente evitando a dor e as possíveis perdas, né? Então, hoje, você vai conversar com as pessoas têm medo de amar, medo de se entregar, medo de repente ter uma relação de amizade. O tempo todo o medo tá ali permeando as relações, e porque as pessoas não conseguem se abrir verdadeiramente, porque elas ficam se protegendo ou tentando controlar todos os movimentos para não se frustrarem, para não perderem e para não sentirem dor, né? As pessoas não querem se frustrar, não querem entrar em contato com esse sentimento. Até porque, se a gente for analisar hoje, o que a gente vê vendendo na internet é felicidade, é gratidão, é alegria. Ninguém vende para você, olha, você precisa se frustrar, você precisa entrar em contato com isso, com essa dor, até para de repente fazer a travessia, né? Não, você precisa inutilizar isso, você não pode nem sequer pensar em sentir nada parecido com isso. É lógico que ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer, né? Mas o medo de entrar em contato com essas forças, né, interiores e exteriores, faz com que você também viva constantemente nesta situação que você pensa que está escapando, que você pensa que está de repente se esquivando ou lutando o tempo todo. Então, assim, e outras pessoas buscam o quê? O prazer imediato, né? Então são pílulas de felicidade. E a gente vê isso aos montes, até porque com esse advento da tecnologia, né, da internet, que tudo é muito rápido, né, fast food, tudo que você quer hoje é instalar de dedo. Tanto é que em alguns lugares você fala, aqui tem pílulas disso, pílulas de conhecimento, pílulas de felicidade, pílulas. Só que na verdade isso é um ledo engano, porque ninguém consegue de repente ter um sucesso, ter realizações, ter um corpo bonito, saudável, se você não passa pelo processo, se você não trabalha para isso, se você não se mobiliza a isso. Então, deixa eu te contar uma coisa, né, um segredinho. Para você ter sucesso, para você ter felicidade, para você ter plenitude, para você ter algo que dure, é importante que você entenda que você vai ter que trabalhar para isso, né? Você vai ter que entrar nesse processo. E o que acontece, né? Quando a gente olha para essa figura enigmática aqui do diabo, principalmente aqui nas cartas, o diabo vem ali com uma corrente aprisionando as pessoas, né? E aí meio que manipulando essas pessoas. E o que é essa força manipuladora, né? É uma força que ela trabalha com as ilusões. E uma coisa que é muito perceptível hoje é o quanto que a gente se ilude, o quanto que a gente se distrai com vários ruídos ao nosso redor, e sempre a gente vai seguindo meio que a manada, querendo algumas coisas e algumas resoluções, ou se não manter algo para o resto da vida, sendo que a gente não está trabalhando para isso. Um exemplo disso é a ansiedade. O ansioso, ele está o tempo inteiro vivendo em relação às expectativas do que há de vir, né? E muitas vezes ele está procrastinando tudo aquilo que de repente deve ser feito, e aí fica o tempo todo com medo de sofrer, com medo de ter perdas, mas não está realizando nada. Então, esse medo da dor, esse medo do sofrimento, que teoricamente pode fazer com que ele busque algumas pílulas de felicidade, de fato vão levá-lo justamente para onde ele tem medo, para o lugar da prisão dele, onde ele está preso ao diabo, que é a dor. Por quê? Porque não tem trabalho empregado. Você não está de fato fazendo alguma coisa. Então, às vezes a gente acredita que a gente está no controle de tudo, né? Então o diabo ele vem trazendo essas questões, né? Você acha que você está controlando tudo, que você está o tempo todo cercando, né? Enquanto nós estamos aqui conversando, por exemplo, o seu organismo está produzindo várias coisas
né? E você não tá vendo, você não tem controle de absolutamente nada. Se seu intestino resolver dar um revertério e você tiver que correr pro banheiro, você vai e não tem como controlar, né? Se você comeu alguma coisa que de repente não te fez bem e o seu estômago resolver colocar tudo para fora, você vai pôr e não tem como controlar, né? Por quê? Porque é algo muito mais forte. E a gente ainda tem essa falsa percepção, mesmo depois de uma pandemia, de que a gente pode estar no controle, dando controle das coisas, né? Então a gente acha que a gente controla tudo, que a gente controla coração, que a gente controla passos, que a gente controla quem entra e quem sai das nossas vidas. A gente acha que a gente controla o que as pessoas estão pensando, o que elas estão fazendo, como vai ser amanhã, como vai ser daqui 10 anos, como será daqui 20 anos. E de verdade, nós não estamos controlando absolutamente nada. Tem gente que se protege tanto, né? E que pede tanta proteção, que se protege tanto, que tá sempre armado, sempre tenso, que nem espaço para as coisas boas existe, entende? Para que de repente isso possa preencher ali o lugar adequado que precisaria preencher, né? Então a proteção ela é feita de tal maneira que nem para as coisas boas, né, como a gente viu já de repente no filme lá do Procurando Nemo, né, que o Marlin lá, o tempo todo ele protegia tanto aquele filho, que aí a Dory fala para ele, mas você quer proteger que nada aconteça com ele? Nada vai acontecer com ele. Por quê? Porque assim, é tão fechado, tão blindado, que o controle tá o tempo todo ali. E na verdade a gente se torna, a gente acaba se tornando verdadeiros bombeiros, né, de circunstâncias e condições. E, na verdade, o que mobiliza a nossa transformação é a decisão, né? Então, assim, a gente está sempre de olho no efeito daquilo que pode ser gerado. São raras as vezes que nós estamos de olho na causa. O que é que te faz olhar e se mobilizar, se direcionar para a dor? Por que é que você tem tanto medo de perda, né? O que é esse movimento repetitivo que você o tempo todo está escravizado, aprisionado a ele, que você faz o tempo todo rígido, né? Que te leva para esta mentalidade de que você precisa prestar atenção em tudo, porque senão você vai sofrer através daquilo que você decidiu. E chega um dado momento, porque o diabo ele não fala de uma coisa só mental, né? Se a gente for analisar, o diabo é número 15 no tarô, né? Então, para quem não conhece, o diabo é o número 15. Quando a gente vai separar, né, fazer a cisão, que é justamente diabo, que é de dividir, né, de dividir, de separar. Quando você vai separar o número, você tem o 1 e depois você tem o 5. Então, o que é o 1, né, no diabo? O diabo é a ilusão. É você estar preso por coisas que de repente você acredita que funciona daquele jeito, mas na verdade não funciona bem assim. E você se torna um dependente do diabo. Muitas vezes as pessoas fazem um pacto com o tinhoso e nem sabem, né? E você fica preso ali, fica preso pela sua rigidez, fica preso pela ilusão que você criou de ego, de mundo, de materialização das coisas, né? E você fica preso. E ou você tá preso pela dor, ou você tá preso muitas vezes pelo prazer. E na maioria das vezes, o cara que tá preso pelo prazer, ele tá preso por um falso prazer. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, essas pessoas, elas se tornam dependentes dessa energia. E esse diabo, na verdade, ele não tá no meio, não tá lá fora, não tá no seu vizinho. Esse diabo, ele é interno, né? É uma prisão, é algo que te controla e faz você pensar que você tá no controle, né? Então as pessoas elas ficam adormecidas no medo, né? Ficam rígidas, tensas, presas, surdas. Esses dias eu ouvi esse termo, né? Eu tô me sentindo surda, perdida, né? Eu não consigo de repente sair dessa situação onde eu me coloquei. E aí, exemplo claro disso, empresários, por exemplo, que trabalham tanto para gerar resultados, que se tornam pessoas solitárias, né? Sem uma tribo que fale a mesma língua que ele,
sem espiritualidade, sem a sensação de pertencimento, de parcerias reais, de lazer, de prazer. Aí a pessoa fala assim pra mim, mas eu me divirto muito, eu sou empresária, eu saio, eu viajo, eu vou pra boates e tudo mais. Mas de fato, se você for analisar friamente, né, é a vida que você escolheu? Você de fato está se divertindo com alguma coisa? Tem prazer nisso? E não é o prazer que eu estou dizendo de você de repente se sentir eufórico, mas é o degustar da vida, algo que te faz bem, algo que eu sempre falo aqui, algo que te faz sorrir, que de repente te dá um sentido, que você percebe que aquilo é uma produção, mas uma produção consciente, uma produção que a curto, médio e longo prazo, você tem um efeito bom, um efeito saudável, um efeito prazeroso, ou você está se iludindo. Então, muitas vezes, né, essas pessoas resistentes, eles ficam tão presos ao seu diabo de cada dia que não conseguem mudar, não conseguem dar um passo. Né, não conseguem perceber que a materialidade, e aí quando eu tô falando de materialidade, em linhas gerais, não só o dinheiro, o valor das coisas não está só vinculado ao prazer imediato e à recompensa, que muitas vezes vem na forma de dinheiro. Até porque a gente tá falando de diabo, então nós temos que falar de sexo, temos que falar de corpo, temos que falar de dinheiro. Então assim, por quê? Porque isso são coisas da matéria, né? Que a gente acaba se prendendo a isso. Então, esse movimento, ele tem que transcender a isso, né? Então, essas pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, perceber que elas precisam, não de andar, e aí não tô menosprezando ninguém, mas assim, com pessoas pequenas, mas procurar um mentor que de repente saiba mais do que ela e que possa orientá-la, alguém que possa trazer uma clareza de real caminho, entende? Daquilo que a pessoa está fazendo, porque nem todas as pessoas que concordam com você são de fato seus amigos e querem seu bem. Às vezes, o seu amigo, né, o seu diabo interior é aquele cara que também vai te desafiar, que vai fazer você pensar, que vai te causar ou que vai te proporcionar uma forma de você encontrar uma rota ou pelo menos, ou até mesmo te desafiar para uma grande transformação. Então, algumas pessoas, por exemplo, que se afastam, né, dos seus filhos, dos cônjuges, dos pais, dos familiares, né? Então, assim, o que a maioria das pessoas dizem? Eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar. É a necessidade. Se eu não trabalhar, eu não tenho como colocar o dinheiro na minha casa. Eu não tenho como me sustentar, né? E aí, a cada momento que você vai percebendo, né, que você vai ficando, se você for analisar, cada momento você tá mais preso nisso, né? Não tenho tempo, não tenho dinheiro. São as desculpas que a maioria das pessoas mais se utilizam, né? E aí, o tempo todo, ela não tem tempo porque ela precisa se salvar alguém, salvar a empresa, e ela não percebe que aqueles pequenos prazeres que ela vai se dando no decorrer nos finais de semana, por exemplo, né? Que aí a pessoa vai se ater ao quê? A bebida, a uma droga, a compras, né? Então essa vai precisar ir ao shopping, porque aí eu vou no shopping e eu fico bem. Então essas situações essas pílulas de prazer que você acha que você se promove porque você merece, faz com que o diabo de cada dia na sua vida se fortaleça. E essa falsa percepção, essa ilusão de que você está caminhando como o número 1, aí, que é o primeiro número que representa o diabo, tá te levando para um caminho de conhecimento, de inteligência, não, ele tá te levando para um caminho de ilusão, você tá se perdendo nesse lugar. Você acha que de repente você está criando oportunidades e caminhos que serão bons a curto, médio e longo prazo, mas na verdade só tem aí o quê? Uma ilusão. Depois, se a gente for analisar também o número 5, onde é que a gente se prende muito? A gente se prende muito no conceito de que a gente sabe tudo. Então é muito difícil você encontrar alguém que de repente está pronto para ouvir. É muito difícil você, ainda mais hoje, né? As pessoas
pouco ouvem, né? Elas escutam, mas não ouvem. Outra coisa que é importante é a fé, a confiança de que você pode, de que é para você, de que essa vida é tão abundante que você não precisa ficar rígido, agarrado em nada, que você pode ser maleável, que você pode ter manejo, que você pode ser flexível para poder chegar onde você quiser, né? Acreditando em você e renovando crenças que te levam para esse lugar. Crenças de que, de repente, se você não comer tudo, você vai ser castigado. Ou se não, se você não for tão certinho, não fizer tudo certinho, você não vai ser amada, né? Ou que, de repente, se você não simplesmente tirar de você para dar para o outro, você será uma pessoa que, de repente, será castigada e não ganhará o reino dos céus. Então, de que o dinheiro é sujo, de que o sexo é profano. Então, assim, todas essas coisas da matéria, né, todas as crenças, mulher principalmente, né, que mulher tem que ser independente, não pode depender de ninguém. Então, assim, para que lugar que vai isso? E como é que você internalizou? E como esse diabo, né, de cada dia, ele vai fazendo você o tempo todo tentar minimizar esse sofrimento, esse caminho que já foi direcionado, que já foi escrito. E aí o quanto que você, sem perceber, achando que de repente está se privando, ou que está se poupando disso, ou que de repente não vai chegar até lá, tá tentando se proteger disso, é para lá que você está se encaminhando. Por quê? Porque o medo te leva justamente para o lugar onde você menos deseja, onde você menos quer. Então, quanto mais você esperneia no mar, mais rápido morrer afogado você vai, né? Então, a vida e esse arcano, ele vai trazendo pra gente essa consciência. Então, assim, as pessoas que de repente buscam por minimizar dor, né? Elas vão se escravizando e dependendo cada vez mais dessa força, né, do diabo, que mora dentro de nós e não fora de nós. O diabo, ele não mora. Tem muita gente que de repente pega essa carta do diabo aqui no tarô, quando sai num jogo, a pessoa fala: ai, meu Deus do céu, meu Deus, o que é esse diabo? O que ele quer dizer? Ai, tem gente me invejando? Ai, tem alguma coisa de ruim que vai acontecer pra mim, né? E muitas vezes ele tá querendo dizer o que? Olha, cuida um pouco mais da sua vida, né? Se aproprie daquilo que você deseja e coloca teu foco e o teu corpo para poder agir, para poder atuar em cima daquilo que você realmente quer, daquilo que é seu de natureza, e não daquilo que de repente foi dito para você que você merecia, ou que você acreditou diante de uma dor, né? Se aproprie disso, mas se aproprie disso não só mentalmente, tem que ser mente e também fisiologicamente, né? O corpo precisa ir junto com isso. Então aqui conta muito o quê? A postura, né? Então você percebe aquelas pessoas que de repente entram nessa pegada, nesse mood, por exemplo, vai começar a fazer uma dieta. E aí, assim, toda segunda-feira é o dia da dieta. Mas essa segunda-feira nunca chega. E quando chega, é aquele sofrimento, né, de fazer a dieta. E aí começa: ai meu Deus, mas aí eu vou ficar com fome, e aí eu não posso mais comer isso, eu não posso mais comer aquilo. Então aquilo que de repente a gente se conectou com você está abrindo mão, vai deixar de comer alguma coisa que é bom para você, que você gosta. Então você vai abrir mão da coxinha, você vai abrir mão do chocolate, você vai abrir mão de repente, sei lá, comer um prato gigantesco que às vezes você nem estava com toda essa fome, mas aí você olhou e viu que tinha um pouco de cada coisa que você queria, e aí você coloca tudo no prato, e aí a pílula, né? É a satisfação momentânea, o prazer momentâneo. Porém, o seu diabo tá lá gritando assim: come mais, né? Porque senão você olha, pra que sofrer? Não precisa sofrer, né? Então a gente tem essa força interna, nossa interna, que fica muitas vezes te drenando. Mas o lado, né? Esse é o lado da dor. Agora, o lado do prazer, que ele é confundido, muitas vezes você não sabe o que é isso, né? Que prazer é esse? E aí o prazer, muitas vezes, eu vou comer mesmo, porque aí me dá aquela serenidade, aquela tranquilidade aqui que eu tô buscando, e é isso, é prazer imediato. Mas amanhã, depois daqui uma semana, e quando você for numa festa, e quando você estiver doente, com vários problemas de saúde por conta do peso,
dor na coluna e tudo mais, você vai ver que aquele prazer imediato, ele te levou para onde você mais temia, que era para dor. E o tempo todo você tá olhando pra dor. E se você abrir mão, você tá com dor. E você tá com medo da frustração. Então, primeira situação é mudar o teu padrão. Então, se de repente você olha e fala, eu quero emagrecer, até para cuidar da minha saúde, é importante que você mude o seu mindset, que é a palavra do momento, e comece a olhar para isso, não para a dor de repente ter que abrir mão de algumas coisas, mas para o prazer de poder consumir algumas coisas com conhecimento, com sabedoria. E como é quando você fecha seus olhos e você se vê daqui a algum tempo nas condições que você gostaria e que vai te deixar saudável. A pessoa que de repente é escrava do trabalho, né? Então trabalha, por quê? Porque ela precisa fazer certinho, porque ela precisa dar conta de tudo, porque ela não tem que depender de ninguém, porque ela precisa ser ela, né, por ela mesma, porque ela não pode contar com o universo, com Deus, com não sei quem, porque ela precisa estar à frente e no controle de tudo. Se essa pessoa não começar a perceber que ela está justamente caminhando para a dor, né, para um burnout, para alguma coisa nesse sentido, e não começar a trabalhar a cabeça e corpo, e só ficar, não, pensamento, eu preciso mudar, eu preciso me divertir, eu preciso fazer algo por mim mesma. O que é algo por você? Né? O que é esse pensamento? Porque muitas vezes a pessoa sabe o que ela precisa fazer, mas ela não consegue sair desse padrão, que entrou nesse vício, nessa dependência, como uma dependência química, como uma dependência, uma dependência sexual, né, como uma dependência amorosa. Ela não consegue sair desse mood. Por quê? Porque ainda ela está tendo algum tipo, e aí você vai me odiar porque eu vou falar isso, mas eu vou falar, você ainda está tendo algum tipo de prazer na dor. Porque se você estivesse sentindo a dor na totalidade, ao ponto de sentir repulsa, que é onde o seu corpo entra junto, né? Não é só você olhar e falar assim, nossa, mas isso é muito triste. É o corpo, você mobiliza tudo. Quando você mobiliza tudo, aí você toma a decisão e você tem a chave da mudança. E aí o exemplo clássico, né? A pessoa que de repente, sei lá, um adolescente, sei lá, que sai e vai tomar o primeiro pileque. E aí bebe, né? Já falo. Então, assim, aí a pessoa bebe. Aí, de repente, começa a passar mal. E aí o corpo, lógico que devolve, porque a tua cabeça pode até estar vinculada ao diabo, mas o teu corpo não tá, porque ele rejeita. E aí você pega e vomita. Quando você percebe aquilo tudo, né, a reação, o cheiro, todas essas coisas, elas vão ficar registradas em você. E muitas vezes você vai tomar a decisão de nunca mais beber desta forma. Nunca mais você vai sair dessa zona de controle, né, que você diz que tem. Né? Por quê? Porque aquilo marcou. E marcou de uma tal maneira que você falou, não, isso eu não quero isso pra mim. Eu não quero mais a sensação de ter que sair do controle desta forma. Né? E aí isso vai fazer com que você se mobilize para onde? Para de repente ou beber socialmente ou nunca mais colocar uma gota de álcool na boca. Percebe? Então o diabo, ele vem nesse jogo muito louco, interno, né? De que é importante você olhar para suas dependências. Tem muita gente que aponta o dedinho para os outros e fala assim, ai, a pessoa bebe até morrer, fuma, usa droga. Isso é força de vontade. Se a pessoa quisesse, ela saía disso. Né? Ela não consegue perceber, esse julgador não consegue perceber que tanto quanto o outro, ela também tem alguma dependência e o quanto isso é difícil de repente olhar, perceber e ter a força para sair desse lugar. Por isso que a gente ainda tem culturalmente muito medo do Satã, do diabo, do tinhoso. Né? Por quê? Porque se você for olhar para aquilo tudo que a gente tinha de imagem dessa figura, era exatamente você entrar num lugar onde você seria aprisionado e punido e nunca mais conseguiria se livrar disso. Ou, né, a não ser que Deus te libertasse dessa escravidão.
Se a gente for analisar isso de uma forma psicológica, né, simbólica, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que quando você entra em contato com os seus demoninhos internos, né, e você percebe as suas dependências, onde é que você está preso e como é que você poderia se livrar, né, ou se libertar, é que você vai ver quanto que o negócio é difícil. Por quê? Porque é um padrão, você já está preso ali, você já está escravizado, você já fez um pacto com o seu demônio interno, entendeu? E está mais preso, né, em nome de Jesus, do que outra coisa, né? Então, o julgamento aqui é uma coisa que é bem complicadinha, né? A Camila colocou aqui, quando a carta do diabo sai em uma pergunta sobre relacionamento, né? Então, assim, quantas pessoas, e isso vai servir para relacionamento afetivo, quanto para relacionamento social, familiar. Quantas pessoas que estão numa relação e que acham que a relação, percebem que a relação não tá boa, mas acham que pode ser a tábua de salvação da relação. Que a pessoa, o outro vai mudar, que as coisas vão tomar outro rumo, né? De que existe mais uma chance, de que a pessoa só agiu dessa forma porque ela estava nervosa, porque ela estava não sei o quê, porque ela não sei o quê, porque ela não sei o quê. Então você fica justificando. E aí você tem aquela relação tóxica, né? Onde ambos estão presos e ninguém tá fazendo bem para ninguém e você não consegue se libertar. Você não consegue se libertar de um padrão, né? Então, que padrão é esse? Muitas vezes, o padrão de que, assim, se você contrariar, se você não se colocar como uma pessoa agradável o tempo todo para todo mundo, você não será bem-vinda, você não será aceita, você será uma pessoa não quista, não querida, né? Então, todo mundo, todas as pessoas precisam ser seus amigos. Você precisa gostar de todo mundo e todo mundo precisa gostar de você. E aí, às vezes, você quer agradar tanto, né, para de repente ter esse lugar, que você acaba sendo abusivo, você invade, querendo agradar, querendo fazer de tudo para de repente estar ali perto. Ou senão, muitas vezes, o outro invade seu espaço, abusa do teu meio e você simplesmente não percebe isso, né? Porque assim, não existe essa coisa de você agradar a todos, porque nem Jesus agradou a todos, que fará você. Entende? Então, assim, existem algumas pessoas que você vai olhar e falar assim, então, não simpatizei, ou senão a minha filosofia de vida não bate com a sua, e a sua não bate com a minha, e tá tudo bem, porque todo mundo tem o direito de repente, não simpatizar com você, com o seu sorriso, com a sua extravagância, ou com a sua quietude, com o teu silêncio, com a tua forma de ser mais lento, com a sua forma de ser mais rápido. Entende? Então, assim, você é você, o outro é o outro. E nem por isso, né, nós temos essa obrigação para com. Mas se você de repente não se sente pertencente a núcleo nenhum, e você acha que você tem que agradar todo mundo para se sentir pertencente, o seu diabo de cada dia vai te levar para todas essas relações, onde você precisa fazer e não ser. Então, quando você se pega nesse lugar que você precisa fazer o tempo todo, para ser amada, para ser reconhecida, para ser valorizada, e não por aquilo que você é, porque quando você você dá a oportunidade do outro ser também. Então não tem prisão, não tem amarra. E como eu falei, muitas vezes quando você é aquilo que você é, e é aceita, e o outro também, ele pode te desagradar, ele pode, de repente, às vezes te dar um posicionamento de que, assim, esse tipo de atitude que você tem não é legal. E você pode olhar para isso e falar assim, nossa, uma dica de ouro, porque de fato ninguém teve coragem de me dizer. E é aqui que você faz sua mudança. Então, quando você é você mesmo, você não fica preso a, de repente, eu não posso ser criticado, eu não posso ser discriminado, eu não posso ser, eu falo, eu não posso discriminado não, mas eu não posso ser criticado, eu não posso ser analisado, eu não posso, de repente, receber nenhum tipo de informação em relação a mim que não esteja certinho dentro dos padrões, porque aí o mimimi toma conta de mim e eu me sinto fracassado. Nossa, eu compro uma chibata e começo a me bater, né? Por quê? Porque assim, nossa, eu tô desagradando. E existe até um livro aí que outro dia um cliente me falou, que tem como título A Arte de Desagradar.
né? E às vezes é importante, percebe? Se você de repente não chega para uma pessoa que você ama muito e você diz para ela, por exemplo, né, de uma forma, porque sempre é a forma como você diz e não o que você diz. Mas se você não diz para ela que ela muitas vezes é desagradável por conta de uma postura X, você tá mentindo para ela. Então, será que você a ama de fato? Será que você é tão verdadeira quanto você prega? Tão justa? Tão justo, né, quanto você prega? Ou será que você está preso no seu diabo? De que de repente você tem que ser o tempo todo bonzinho, fofinho, uma flor de lótus, perfeito, né? Para de repente ser aceito e com isso você, na verdade, o diabo está manipulando as pessoas ao seu redor. Então, essas coisas são importantes para a gente observar, né? Se você não muda o teu padrão, se você não começa a olhar para esse padrão de dor, né, esse medo. Então, a primeira coisa é identificar medo do que você tem, né? Qual é o teu medo? Ah, então eu sou muito boazinha porque eu tenho medo de desagradar e não ser aceita, né? Ah, eu como tudo que tá no prato porque se eu não comer e se eu não continuar gordinha, eu não vou agradar, eu não vou ser amada. Por quê? Porque antigamente o padrão aceito era do gordinho, porque o gordinho era saudável, o gordinho era engraçado, o gordinho era sociável, o gordinho era amado, né? E aí você fala assim, nossa, mas hoje em dia, sim, e se de repente você tem isso, de que assim, ser magro é ser rejeitado, ser magro é não ser aceito, é não ser engraçado, é não ser bonito, é não ser saudável, isso tem uma dor em você que talvez você nem conheça. E aí o que acontece? Todas as vezes que você tá lá dentro da sua dieta, o diabo nosso de cada dia vai dizer pra você assim, ai querida, come sim se dá prazer, porque valor quem tem é o gordinho, né? Se você for magrinho, você não vai ser amado, né? Você vai ser excluído de alguma coisa, você não vai ser tão engraçado, você não vai agradar as pessoas, você não é bonito, porque o padrão de beleza era outro. Entende? Então, assim, tudo isso que às vezes a gente tem na nossa família, mas também tem muito no coletivo, às vezes está tão emaranhado aí dentro que você nem percebe que a tua mente, ela te condiciona o tempo todo para que você se livre ou se poupe da dor, do sofrimento, mas é justamente para lá que ela te leva, justamente por conta desse padrão que você internalizou. Então, uma das coisas interessantes é o autoconhecimento. Quando você se conhece e percebe qual é a dor, né? Então, assim, você tem que ser forte, 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 forte o tempo todo. Quando vem a vida e te dá uma rasteira, né? Como a torre, que é a próxima carta, que te joga no chão de boca e não te pede nem licença pra fazer isso, você fala assim, putz, né? Tipo, Deus tá contra mim, o universo todo, se existe Deus, ele tá morto, porque ele não tá olhando pra mim. Né? E o que eu fiz para de repente estar tão condenada, né? Então eu tava lá no diabo, o que foi que eu fiz? Aí a culpa, a primeira coisa que bate na tua cabeça, o que foi que eu fiz para estar merecendo isso? Se você de repente ficar preso, né, nesse padrão e não perceber que se você o tempo todo tá com medo da dor, medo do sofrimento, você tá se condicionando justamente para esse lugar, o que você vai estar cavando? Dor e sofrimento. E aí vão vindo cada vez mais situações justamente para entrar naquele padrão que eu falei, onde você chega um momento que você sente tanto e que aquilo é tão aversivo que você ou muda a chave ou você se entrega. Então, o que é interessante quando você entra em contato com o autoconhecimento e você percebe o que é, como é que você conduz sua vida, né? Como uma pessoa que, por exemplo, que é sempre forte, 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 forte. Quando vem alguma coisa nesse sentido, como a torre, e joga ela no chão, o que acontece? Ela muitas vezes não sabe o que fazer com aquilo. Por quê? Porque assim, o condicionamento dela o padrão dela era proteja-se, cerque tudo, né? Para que de repente você possa se munir de muita força, e a força é onde? De proteção, para que nada de mal te aconteça. Quando acontece, você lidou com alguma vez com isso? Você sabe de fato que é isso? Você tem um monte de história para contar, mas isso muitas vezes te toma internamente. Entende? Então, já não é mais o pensamento de repente te poupar ou alguma coisa que você tá vendo. É pensamento e sentimento. E quando a emoção toma conta do seu pensamento, você tá preso pelo diabo. Você tá amarrado. Entende? Por quê? Porque às vezes você não tá nem vendo a situação, não tá nem acontecendo aquilo com você naquele momento, mas o teu pacto com o diabo é tão forte, né? Com o Satã lá, com o tinhoso, que você já bate o sentimento, você sente aquela angústia, aquela pressão, aquela coisa,
você já coloca os pensamentos de tudo que pode acontecer na tua frente e você já começa a viver aquilo. E aí todas as suas atitudes, elas serão condicionadas para esse lugar. Protege, 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 cuida, 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 se livra, se livra, se livra. Mas de quê? Se de fato agora não está acontecendo nada. Não tem esse ruído. Mas existe um padrão, existe um condicionamento. Então, qualquer pessoa que se movimente, qualquer situação que se movimente e que starte isso em você, você já está lá, preso de novo, rígido de novo, tentando se salvar, tentando sobreviver. O que vem antes desse arcano do diabo? Vem o arcano da temperança. E o nome já diz tudo, né? Então, a temperança, ela vai te convidar o quê? A temperar. A não ser subserviente nem à dor, e nem ao prazer ilusório, mas sim ao verdadeiro prazer, aquilo que vai te dar aquilo que você quer, que você merece e que vai ser bom para você hoje e sempre. Aquilo que é importante, não aquilo que é urgente, né? A temperança, ela te traz a nítida percepção de que, assim, se você tiver de um lado ou de outro da moeda, você está no caminho errado. Né? Por quê? Porque assim, os extremos, os opostos, eles fazem com que o tempo todo você fique preso a um lado e o outro. E a temperança fala assim, olha, segue o caminho do meio, né? Vai para um caminho de integração, um caminho objetivo, que tenha propósito, que tenha um sentido, que não seja a necessidade pela necessidade. Isso escraviza, certo? Se você coloca a necessidade na frente dos seus objetivos de vida, isso vai te escravizar, você tá no diabo, né? Então, assim, é uma causa que vai te levar a um efeito, e não ficar de olho no efeito que muitas vezes a causa nem aparece, né? Porque você simplesmente esmaga isso. Mas o nosso problema é exatamente isso. Então, hoje, por exemplo, nesse mundo imediatista, as pessoas, elas ficam de olho no ganhar dinheiro rápido. Então a internet nos mostra isso, né? O cara começa a trabalhar, ele quer virar a vida dele amanhã, ele quer se tornar milionário amanhã. Joga na Mega Sena, porque pelo menos dessa forma, né? Você vai ganhar dinheiro amanhã, mas você vai precisar aprender a manter esse patrimônio, porque do mesmo jeito que você ganha, você pode perder. Então tudo é muito rápido. E na verdade, a temperança vem antes desse diabo, dizendo assim, olha, foca no teu objetivo, coloca um propósito e vai trabalhando essas questões, né, de dor e prazer, e vai seguindo o teu caminho, né, vai integrando tudo isso. Escolhe um caminho do meio, ou um caminho que de repente você não se perca. E aí, se você faz esse movimento, no diabo, você tem esse manejo, você tem essa maleabilidade para lidar com as suas questões, com os seus medos, com as suas dores, com os seus prazeres, com aquilo que de repente te seduz, né? Mas você tem autoconhecimento para isso, então você não se perde. Por quê? Existe uma frase que é muito interessante, né? Que cabe aqui: nem tudo que reluz é ouro, certo? E às vezes no diabo a gente se perde por isso, pelas seduções do caminho, né? A gente se perde, né? Diante dos oportunismos e não das oportunidades, né? E aí você se perde. Quando você se perde, você se depara com a torre, que é o que? A casa cai, tudo cai. Por quê? Porque não se mantém, né? A necessidade, o efeito, a frente, a pílula, o remedinho rápido, ele não se mantém. Então a casa cai. Mas se você vem na pegada positiva ali da temperança, entende como lidar com o seu diabo, que é o diabo, né? O diabo tinha um nome, né? Um dos nomes do diabo é Lúcifer, né? E Lúcifer é a luz de Deus, a luz divina. Então, quando você sai da sombra do diabo, você se conecta com essa luz. E quando você chega na carta da torre, ao invés de você se estabacar no chão, você simplesmente vai se deparar com a casa de Deus, né? Você reconstrói essa conexão com o sagrado que mora em você, né? E que te leva para uma percepção muito diferenciada e para esse autoconhecimento de você saber quais são os seus demônios. Porque o diabo não é aquele que está na religião do seu vizinho, que você fica julgando, que você fica apontando o dedinho porque não é a mesma religião que a sua. O diabo não está na cor da pele, não está na etnia, não está na orientação sexual de ninguém.
né? A pessoa que de repente aponta o dedo para os outros e de repente vê o diabo na vida alheia, o seu diabo interno tá te consumindo e você não consegue perceber. Tanto é que a carta do diabo é o grande enigma do tarô, é a grande esfinge, porque ali tem todas as respostas. Porque uma vez que você consegue lidar com isso, olhar para isso e de repente dar uma vazão, uma fluidez para esse diabo que você descobre internamente, você percebe que tudo é seu. É aí que mora a abundância. É aí que mora a verdadeira abundância, onde tudo se integra, né? Quando a gente reduz o número 15, nós temos o número 6, que é um outro arcano, que é o arcano dos enamorados. E o que é isso? É a integração, é o enamorar-se. É de repente você perceber que o todo reside no um e o um reside no todo. É você simplesmente perceber que aquela pessoa que você está apontando o dedo, aquelas situações todas que você de repente simplesmente tem repulso e evitam, elas fazem parte de você como elas fazem parte do outro. Essa integração, quando você vai olhar, medo e prazer são frequências de uma mesma natureza. Que às vezes você corre tanto do medo, né? Do medo da perda, do medo de sentir dor, você corre tanto dessa força, e que muitas vezes é ela que te mobiliza a virar a chave para encontrar o prazer. E quando você busca um prazer rápido, um prazer imediatista, né, o prazer que de repente é só matéria, ele pode também te levar a inverter e te levar por uma vida inteira de dor e de frustrações. Então, de repente, perceber, olhar, a primeira coisa é pegar aquele arcano 1 e olhar. Então, assim, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou me direcionando, porque assim, todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Mas você pode viver mais 50, sei lá, 60 anos, 40 anos, 20, 10 anos, não sei. Mas assim, se você tiver consciência de que você vai viver mais alguns dias pelo menos, e que essa atitude que você está tomando hoje, ela vai te levar para aquele lugar, porque você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E vai te levar de uma forma arrastada, sofrida, dependente, mal, moribundo, azedo, amargo. Sabe aquela coisa que a pessoa que às vezes está ganhando idade, ao invés de ela ficar sábia, ela fica amarga? Sabe? Aquela pessoa que acha que ela pode falar de tudo e tudo e pra todo mundo, porque ela tem direito, porque ela tá ficando velha. E ela tá ficando velha mesmo, né? Porque tá virando um trapo chato e ranzinza. E você também tem outra opção. Você pode se tornar uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que de repente já tem uma história, que se torna uma anciã, alguém que pode deixar um legado de sabedoria. São escolhas, percebe? Então o mago, ele vai te direcionar. Então, qual o caminho que você tá fazendo aí? Para de se iludir e vamos lá para a vida. O Papa vai falar assim, pega a tua sabedoria, né, teu conhecimento de vida e aplica naquilo que você fala, aplica na sua vida de fato e simplesmente segue seu caminho, seu objetivo e acredita, confia nisso, né? Então essas forças, quando elas são integradas nesse diabo, elas já vão te dar um manejo diferenciado para que você faça uma escolha. E a partir do momento que você fez uma escolha, ela não pode estar só aqui. Ela precisa estar em tudo. Então você precisa se nutrir daquilo que você decidiu fazer. Então você precisa ser mais forte que isso, entende? Por quê? Porque assim, é uma escolha que precisa de ação, mas que não pode ser rígida. Ela precisa ser flexível, ela precisa ser maleável, ela precisa ter deleite. A vida é deleite, é degustar, é saborear. Não é simplesmente se empanturrar, morrer, entendeu? De tanto, quero tanto prazer que você faz isso tudo nesse momento e daqui a pouco você está vomitando, tá em pura sofrência, em pura dor, né? Então, olhar para o arcano do diabo na verdade, quando ele sai na tua tiragem ou quando você de repente vai fazer uma reflexão em relação a isso, é de grande ganho. Porque é você simplesmente olhar para a sombra. E olhar para a sombra não quer dizer que no escuro ou no silêncio não exista vida. Olhar para a sombra é a mesma coisa que você olhar para a praia, né? Você olha para a praia, você olha para o mar, parece que o mar é só aquela linha do horizonte que você está vendo. Mas lá dentro
onde você não está olhando, onde você não mergulhou, existe uma vida, existe riqueza, existem várias possibilidades, tanto de ameaça quanto de, sei lá, de plenitude, de contemplação, de riqueza, né? Existe um outro mundo dentro do mar. Então, entrar em contato com o diabo não é você ficar fugindo daquilo que você sabe, que você está escravizado e que você fala assim, eu não consigo. É simplesmente você mergulhar nisso e tentar tirar daí a luz, né, do Lúcifer. E você trazer a consciência, teu poder, tua força e se nutrir disso para que fisiologicamente você consiga fazer uma grande transformação. Para que você consiga reconstruir a sua estrutura, o seu caminho, o seu futuro, né, de acordo com aquilo que realmente vai te possibilitar uma boa vida, né? Não é a vida no extremo, cheia de êxtase, de glamour, de histeria. Não, é uma boa vida, é uma vida com alegria, é uma vida que te traz sabor, é uma vida solta, onde você não está preso a nada nem a ninguém, porque você é o uno e o uno é você, né? Então assim, nós somos todos e todos somos um. O dia que você tiver essa consciência, né, você vai ver como que as coisas, ao invés de ficar julgando o outro, você vai olhar para o outro e vai falar assim, nossa, que bom, que grande aprendizado. Tudo é simbólico. E a todo momento, esses símbolos estão te dando um sentido e um significado para a sua vida. O que nos cabe? Estarmos mais atentos. Pararmos de ficar, de repente, brigando o tempo todo com esse diabo interno e deixá-lo silenciar um pouco para que você perceba as suas fragilidades e as suas potencialidades e possa trabalhar com isso ao seu favor. Para que você tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida digna, porque não adianta, diante das situações onde a torre te joga no chão, você começar a brigar e xingar Deus e dizer que ele de repente está morto, porque ele não estava olhando para você, sendo que você é uma pessoa tão boazinha, né? Às vezes você realmente é uma pessoa muito esforçada, muito boazinha, mas será que isso tudo está te levando para onde? Para a dor ou para o prazer? Né? Eu deixei algumas perguntinhas aqui que eu acho que de repente são relevantes, né, para de repente vocês pensarem, né? O que é que te impede de mudar a sua vida hoje? O que é que te impede de realizar a sua dieta? O que é que te impede de ter uma relação saudável? O que é que te impede de fazer o que é necessário para você tornar a sua vida exatamente aquilo que você imaginou? Então, acho que essas perguntas são importantes, né, são interessantes para de repente você refletir. E só para a gente finalizar, se você decidir alguma coisa hoje, não espere amanhã, comece hoje. Eu vou começar amanhã a ler, porque eu preciso, na verdade, de trabalhar mais a minha parte do conhecimento intelectual, porque eu acho que está muito defasada. Antes de dormir, já pegue um capítulo de um bom livro e leia, né? Ou senão veja algo que seja interessante. Se nutra de coisas boas. Amanhã eu começo a dieta. Começa hoje, já fecha a sua boca, porque hoje você já comeu o dia todo, né? E aí você fecha a boquinha e hoje você vai dormir com um copinho d'água, ou senão um chazinho, né? Eu prometo que a partir de amanhã eu já não me intrometo mais na vida de ninguém. Então começa hoje, já para de julgar, não se intrometa. As pessoas, quando querem orientação, elas pedem ou procuram alguém que possa fazê-lo e pagam por isso, né? Então assim, não dê conselhos de graça. Se você de repente é terapeuta, a pessoa precisa te pagar para você de repente dar uma orientação, pensar no problema dela, tal. Se você é tarólogo, a mesma coisa. Se você é só coleguinha, se ela não te pediu nenhum conselho, nenhuma ajuda, não diga que você acha nada, porque você não acha nada. Se você achasse alguma coisa, você estava atuando na sua vida. Não faça pactos com o diabo.
certo? Porque depois para sair disso é um inferno. É a mesma coisa da pessoa que faz uma mandinga lá, uma simpatia da maçã. Ah, uma simpatia tão simples, eu vou prender lá o bonitinho porque eu quero que ele namore comigo. Querida, eu vou te dizer, e aí sinto te decepcionar. A única pessoa presa na história é você mesma, porque se a pessoa ficar com você, você vai ficar pensando, mas será que tá comigo por conta da simpatia da maçã ou porque gosta de mim? Se não ficar com você, você tá amarrada naquela coisa de que nem a simpatia te salva. Então, simplesmente solta, né? Eu lembrei de uma situação agora rapidinho aqui, que eu sempre falo rapidinho para terminar, mas falo muito. Esse arcano do diabo causa, né? Então, assim, muitas pessoas veem assim, nossa, mas você vai falar do diabo? Do arcano do diabo? O que é isso, né? Então já fica aquele preconceito. E aí, assim, então se ela vai falar do diabo é porque ela é macumbeira, porque ela não sei o quê, porque ela é satanista. Então você pode pensar o que você quiser de mim, até porque você tem cabeça pra isso, né? E que você fique com seus demoninhos fazendo tricô o resto da semana, o resto da vida. Mas, na verdade, o que seria muito interessante é você sair desse ato de ignorância e parar para ouvir um pouco, para entender o que é o diabo nosso de cada dia e como ele faz tricô na nossa cabeça se a gente deixa, né? Faz manta, faz roupinha de bebê, enfim. Tá bom, gente? Então, uma ótima noite para vocês. Um grande beijo. Até a próxima semana. Gratidão por mais uma segunda-feira. Beijo. Tchau, tchau.